Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de História. Então, pegue o material de vocês, abra um livro na página 118 e 119. Nós vamos iniciar o capítulo e vocês vão observar aí as imagens e responder algumas perguntas aí a respeito da unidade, certo? Depois de responder, aí vocês continuam aí a fazer as atividades. Mas primeiro pode pausar o vídeo para responder essas perguntas e depois continuar aí com os textos, certo? No início do capítulo já diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei, né? Como é bom obedecer à lei de Deus, né? E obedecer ao Senhor. O povo que obedece é que diz que é feliz. E nós vamos ver no decorrer do nosso capítulo que existem as leis do nosso país e que devemos obedecer. Vamos observar aí também como foi elaborada essas leis do nosso país, né? Para que o povo viva mais unido, para que o povo tenha saúde, educação. Vamos ver aí no decorrer do capítulo, certo? Nós vamos aprender a reconhecer, né? Nesse capítulo nós vamos aprender a reconhecer o primeiro reinado no Brasil como uma constituição em diversos aspectos dos tempos coloniais e identificar noções mais gerais sobre o que é um Estado e uma Constituição. O primeiro reinado do Brasil, ele durou de 1822 a 1831. Dom Pedro I tinha em suas mãos um enorme território repleto de belezas naturais, com enormes riquezas e um povo para zelar. Mas o Brasil já havia passado por um período em que os recursos da terra e a população que aqui vivia foram explorados pelo domínio português. Então não seria fácil para Dom Pedro I administrar um território tão grande, né, com regiões ainda inexploradas, ocupadas por índios sem contato com os colonizadores. No litoral, havia grande concentração de pessoas, a população morava nessas regiões em torno dos portos de exportação. Então, era preciso organizar o país e garantir a unidade desse país. O Brasil, naquela época, era agrário e havia aqueles que eram a favor da escravidão. E mais havia também os movimentos abolicionistas, né? A organização do país ela não seria fácil para Dom Pedro I, não é mesmo? Então começou, né, a surgir as primeiras decisões políticas de Dom Pedro I para o país. Então, para conseguir que Portugal aceitasse a independência do Brasil, Dom Pedro I negociou com a Inglaterra em 1825 uma grande soma de dinheiro para pagar aos portugueses a perda de sua maior colônia. Com isso, o Brasil contraiu uma dívida com a Inglaterra. E para conseguir essa ajuda da Inglaterra, o governo brasileiro, Dom Pedro I, ainda ofereceu aos ingleses a diminuição de impostos para os produtos deles e que os produtos deles que entravam no nosso país. Essa diminuição de impostos iria favorecer a Inglaterra, né? Lá no Você Sabia, vocês vão prestar atenção lá e acompanhar aí, que a Inglaterra ela aceitou emprestar o dinheiro para o Brasil, porque viu nessa negociação um meio de ganhar novos compradores para seus produtos, graças à diminuição de impostos. Mas a Inglaterra exigiu que o Brasil parasse com o tráfico negreiro, e a Inglaterra vivia naquele momento um grande movimento, né? Havia várias revoluções pipocando lá na Inglaterra para abolir a escravidão e, sobretudo, o tráfico negreiro. William Wilberforce, ele foi um político inglês, líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro, que lutava contra os maus tratos ao próximo e aos negros. Os países latino-americanos aceitaram nossa independência, mas estranharam a opção pela monarquia. E em 1823, Dom Pedro I tinha o Brasil sob seu domínio legítimo e oficial. Mas o que eles estranharam é porque nos países que
conseguiram a independência, eles começaram a eleger seu próprio presidente. O povo elegeu, né, escolheu o presidente, né, que é chamada de república e não monarquia. Mas no nosso país nós tivemos o nosso primeiro rei, o nosso primeiro imperador, que foi Dom Pedro I. Agora que o Brasil era independente e havia em sua liderança um rei, precisava de uma constituição. Constituição é a lei mais importante do país. Mesmo sem a Constituição, o Brasil não anda, né? Então, nós precisamos da lei. E a nossa primeira Constituição foi elaborada por Dom Pedro I e José Bonifácio, que foi escolhido, né, para botar ordem na casa. Foi convidado pelo rei Dom Pedro I, né, ele era paulista, para se tornar o principal ministro de Dom Pedro I. Mas quem era José Bonifácio, né? José Bonifácio de Andrada e Silva, ele nasceu em Santos no ano de 1763, em uma família muito rica. Aos 20 anos foi estudar em Portugal e tornou-se um matemático. Ele em matemática, filosofia e direito. Era um aluno brilhante, viajou muito para realizar pesquisas de química e mineralogia. E depois viveu em Portugal, entrou no exército e lutou contra soldados de Napoleão. Aos 56 anos, tornou-se ministro do Brasil e conselheiro de Dom Pedro I. Ele, né, que foi um dos maiores defensores da ideia de tornar o Brasil independente, ele ficou conhecido como patriarca da independência. Depois que ele foi ministro no Império de Dom Pedro, ele propôs medidas inovadoras para o Brasil, mas ele acabou sendo exilado, né? Ele foi expulso do Brasil. E nós vamos ver isso mais adiante no capítulo, certo? Então, vamos ver quais eram as ideias de José Bonifácio, né, para a elaboração da nossa Constituição. O que ele pensava aí a respeito do nosso país, né? Então, ele direcionou a sua administração para fazer o Brasil uma nação digna e independente. Ele queria acabar com o tráfico de escravos e libertá-los. Pretendia que os libertos e os índios fossem integrados à nação brasileira. Ele queria confiscar as propriedades dos portugueses que não tivessem optado pelo Brasil. Aqueles portugueses que não aceitavam a independência do Brasil, ele queria que confiscasse essas propriedades, não é? Queria mudar a capital para o centro-oeste, proporcionando o desenvolvimento do interior. Hoje a gente sabe que a capital, Brasília, fica no centro-oeste, não é? Mas antes a capital era o Rio de Janeiro. Então ele queria posicionar a capital para o centro para poder desenvolver também o interior. Queria que Dom Pedro I elaborasse uma constituição para o Brasil sem a interferência dos deputados. Porque os deputados que haviam sido escolhidos naquela época, eles tinham suas próprias ideias e queriam continuar com a escravidão. E Bonifácio queria abolir a escravidão. Com isso, Bonifácio, ele teria a Constituição à cara dele, né? Ele queria a Constituição como ele desejava naquela época. Então, depois do entendimento do capítulo, vocês vão para as atividades, tá certo? Vocês vão fazer a leitura dos textos, das páginas 120 a 123, e vocês vamos fazer, que fica na página 122 e 123, certo? Boa atividade aí, qualquer dúvida, entre em contato com a Pro, certo?